E começa a quinta aula remota teórica de isostática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de carregamento. Lá na última aula, eu falei para vocês que quando a gente fazia o diagrama de esforços, a gente tinha alguns casos que a gente pendurava a função do carregamento. Quando são funções lineares, a gente não precisa pendurar a função, a gente simplesmente traça direto marcando os pontos principais. Mas quando a gente começa a ter funções parabólicas, quando a gente começa a ter curvas nos diagramas, é mais interessante a gente marcar o ponto inicial e final da carga distribuída e depois colocar o efeito do que está acontecendo pendurado no tracejado do diagrama. Então, é interessante a gente ver que quando a gente tem uma carga distribuída uniforme, o diagrama de momento ele apresenta um aspecto parabólico. Da mesma forma que quando a carga é concentrada, fica parecendo um bico onde tem a carga concentrada e onde tem momento aplicado, a gente observa esse tipo de diagrama de momento. Mas o interessante é a gente começar a estudar esses diagramas de um jeito mais simplificado, de um jeito que a gente possa fazer direto, sem ficar fazendo sessão por sessão. Então, a gente já viu na última aula as relações, as equações fundamentais da estática, que vão relacionar o momento fletor com o cortante, a derivada do momento sendo o cortante, e que relacionam o cortante com o carregamento. A derivada do cortante é negativo do carregamento. Tudo bem, até aí a gente está repetindo, na verdade, o que a gente já viu, mas vamos ver para que serve isso na prática. Quando a gente tem funções simples como essa, que na verdade é só uma carga concentrada, aqui a carga distribuída é zero, aqui a carga distribuída é zero, basta a gente pensar que, bom, onde o carregamento é nulo, o cortante é constante, tá aqui, e o momento é linear. Tá, mas para calcular os valores desse momento, para calcular os valores das reações de apoio, a gente acaba não usando esses conhecimentos de cálculo para nada, a gente faz direto pelas fórmulas. Ora, o somatório das forças VA mais VB da P, o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto tem que ser zero. A gente descobre então que a reação em B é PAzinho sobre L e a reação em A é PBzinho sobre L. Nenhum mistério, fazendo tudo do jeito que a gente sempre costumou fazer. Além disso, a gente também pode fazer o traçado dos diagramas daquela forma que foi comentada na aula passada. Olha, o diagrama de cortante, eu posso subir aqui o valor da minha reação vertical em A, então subir PB sobre L. O meu diagrama nesse trecho todo aqui, onde x menor que A vale PB sobre L. E quando chega aqui em P, ele desce um total de P. E vem seguindo paralelo ao eixo até aqui, com que valor? Menos PA sobre L, que é justamente o valor do VB que ele vai subir aqui no final para zerar. Da mesma forma, se a gente fosse calcular o valor dos momentos, a gente poderia ter o valor do momento quando x é menor do que A, nada mais é do que essa reação vertical, PB vezes L, vezes a distância x até aqui. Já se a gente for fazer do outro lado, a gente poderia pegar o VB e pegar a distância do VB até a seção que a gente está considerando, que seria L menos X. Essa é a forma que a gente aprendeu a fazer os diagramas sem usar as equações fundamentais da estática, sem usar a relação entre o cortante e o momento de derivada. Se a gente quisesse usar essas relações de cálculo, bom, a gente podia fazer o momento, vindo aqui pela esquerda, a gente vai calcular o momento em qualquer lugar aqui antes do x, VA vezes x. Em qualquer lugar aqui depois do x, depois do A, VA vezes x e P multiplicado por x menos A. Esses valores aqui, a equação de cada reta, a reta quando x é menor que A e a reta quando x é maior que A,
estão definidas aqui. Não precisaria disso de novo. A gente não precisaria usar o cálculo para um exemplo tão simples como esse. Eu só estou falando do cálculo aqui porque a gente vai vendo, conforme a gente vai aumentando a complexidade do carregamento, que vai ficando cada vez menos interessante fazer da forma algébrica que a gente fez no slide anterior, aqui, e vai ficando cada vez mais interessante fazer usando as equações fundamentais da estática. Uma vez que eu tenha definido o valor do momento, com x menor que a em x maior ou igual a derivada do momento já me dá o valor do cortante aqui e o valor do cortante aqui, certo? A outra coisa interessante é, se eu quiser saber quanto vale o momento na seção S, de forma tradicional, bastaria pegar VA vezes Azinho ou VB vezes Bzinho. De qualquer jeito, o valor do momento na seção S, ou em x igual a A, é PAB sobre L. Agora eu vou pedir para vocês pensarem comigo para ver se vocês estão prestando atenção, porque senão essa hora a pessoa já começa a ficar com sono, não começa a prestar atenção em nada. Então, o que aconteceria se a minha seção S fosse exatamente no meio da viga? Qual seria o valor do momento na seção S se Azinho for igual a Bzinho for igual a L sobre 2? Tempo para vocês fazerem, vocês vão fazer aí, pausar. E eu já digo a resposta para vocês. O momento quando a seção está exatamente no meio da viga seria PL sobre 4. Vamos mudar o tipo de carregamento e vamos fazer uma analogia com tudo que a gente fez para a carga concentrada, só que agora é com a carga momento. Ora, eu tenho que calcular as reações de apoio. O meu diagrama de momento vai ser nesse trecho cortante constante, momento reto. Nesse trecho, o cortante vai ser constante e o momento vai ser uma reta. Integrando zero uma vez e depois integrando de novo. Tá, esse é o conhecimento, a única coisa de cálculo que a gente usa para um carregamento tão simples quanto esse. Mas a gente poderia fazer ele também de forma tradicional. Vamos lá. Cálculo das reações, que a gente faria fazendo o somatório das verticais C0, a gente descobre que essas forças no apoio A e no apoio B são M sobre L em sentidos opostos, ou seja, provocando um binário no sentido contrário ao do momento aplicado. Lembra o jeitão que eu falei que o barbante fica quando a gente aplica um momento nele? Eu aplico um momento horário aqui, e olha como fica o diagrama de momento quando eu aplico um momento horário. Tá, mas vamos falar de valores. Se eu quisesse pegar o valor do momento em qualquer ponto aqui, ó, onde x é menor do que A, eu pegaria apenas VA vezes x. Momento negativo, que é o momento que traciona em cima. É sempre bom lembrar, gente, enquanto o cortante normal, a gente segue os sinais normalmente. O cortante positivo a gente desenha em cima, o cortante negativo a gente desenha embaixo. Normal positivo a gente desenha em cima, normal negativo a gente desenha embaixo. O momento, só para complicar um pouco, ele é diferente. Na verdade, não é para complicar um pouco. É que a gente sempre desenha o diagrama de momento do lado tracionado. Então, se eu estou tracionando em cima, eu desenho em cima. E o momento que traciona em cima é um momento negativo do ponto de vista da engenharia. Tudo bem até aí? Então, a gente descobre que o momento, quando x menor do que A, é esse valor aqui. Mas, quando x é maior do que A nesse outro intervalo, o valor do momento, a gente vai usar o VA vezes o x e vai usar o M, só que produzindo um momento positivo, vindo pela esquerda. Então, as equações, reparem, elas têm a mesma derivada. Essa reta e essa reta, elas são paralelas. Elas têm a mesma derivada.
que é o valor do cortante. Tudo bem até aí? Então, reparem, o cálculo é só uma ferramenta. A gente não precisou até agora do cálculo para chegar nesses diagramas e chegar nesses valores. A outra coisa interessante é que, como a gente sempre vai pendurar o efeito de uma carga num diagrama, se a gente já conhece os efeitos dessa carga, se a gente já tem funções prontas para isso, isso fica mais fácil. Se for uma carga uniformemente distribuída, uma carga retangular agora, a gente percebe, quando a gente deixa o peso próprio do barbante, e a gente faz uma analogia com o diagrama de momento. Tá, então se aqui é uma constante, a integral é uma reta, e o momento é uma parábola. Ok. Se a gente fosse calcular da forma tradicional, como é que a gente calcula essas reações de apoio aqui? Se eu tenho Qzinho em um comprimento L, a minha carga equivalente é QL. E aí, se eu fizer momento em torno dos pontos C0, eu descubro que vai metade desse QL para cada lado. VA QL sobre 2, VB QL sobre 2. Tudo bem. Vocês conseguem calcular para mim o valor do momento numa seção S para qualquer valor de X? Se eu for calcular o valor do momento nessa seção S aqui, eu usaria o VA vezes X e a carga equivalente desse trecho X, que é Qzinho vezes X, aplicada a uma distância X sobre 2. Exatamente o que a gente fez aqui. Então, a gente descobre que o valor do momento em X, o valor da função dessa parábola, pode ser definido aqui. Reparem que quando x é igual a zero, o momento zero. E quando x é igual a L, o momento zero. Como é que a gente acha o máximo de uma função se a gente usar os conceitos de cálculo? O máximo de uma função é quando a primeira derivada é zero. Então, aqui, no ponto onde o cortante é igual a zero, em L sobre 2, se a gente substituir esse valor pelo x aqui, a gente vai descobrir que o valor do momento no meio do vão de uma carga de uniforme vale QL ao quadrado sobre 8. Vocês vão ouvir tanto esse QL ao quadrado sobre 8, sempre que a gente tiver uma carga distribuída uniforme, que isso meio que fica no sangue. Vocês não precisam decorar, vai entrar por osmose, tá? Vocês vão aprender, querendo ou não, QL ao quadrado sobre 8 é o valor que a gente pendura aqui na parábola, no meio de uma carga distribuída uniforme. Para que isso serve? Lembram do exemplo da aula passada? Ficou faltando pelo método fácil dos diagramas. A gente primeiro foi lá, marcou os valores do lado tracionado, ligou os pontos com linha tracejada, onde tinha carga distribuída, e com linha cheia nos pontos sem carga distribuída, e aí ficou faltando esse passo. A partir da linha tracejada, traçar o efeito do carregamento distribuído como se estivesse atuando numa viga biapoiada, considerando que esse tracejado aqui fosse a viga. Então, olha só, do momento menos 2 até o momento mais 2, ele corta aqui no zero, ó, o tracejado. A partir do meio do tracejado, a gente pendurou QL ao quadrado sobre 8. Qzinho vale 1, L é o comprimento do carregamento, vale 4, sobre 8. A gente pendurou, a partir desse zero, 2 para baixo. Por que para baixo? Se a minha carga distribuída é gravitacional, ela vai fazer com que o barbante fique assim, para baixo. Se ela fosse de baixo para cima, a gente iria desenhar a parábola com a barriga para cima. Tudo bem até aí? Tá. Mas vamos começar a complicar. Agora sim, os conceitos de cálculo começam a ficar a gente, porque até então a gente não precisava deles para absolutamente nada. Mas lembra que eu falei? Conforme as cargas vão ficando mais complicadas, vai vendo a diferença do engenheiro que domina cálculo
e do engenheiro que não domina. Então, em cargas triangulares, a gente ainda não precisaria, usar o cálculo para calcular as reações de apoio. A gente consegue calcular as reações de apoio sabendo que o centro de gravidade da carga equivalente, onde a gente vai aplicar a carga equivalente, é aqui, ó, a 1/3 de L. E que essa carga equivalente, por ser a área da figura, vale P L sobre 2, porque é um triângulo. Ora, então VA mais VB tem que ser igual a PL sobre 2. Perfeito. E o somatório dos momentos em torno de qualquer ponto vai me dar informação de uma das reações verticais. A gente descobre, fazendo por um lado, que a reação vertical em A é PL sobre 6 e que a reação vertical em B é PL sobre 3. Tá tudo ótimo, só que para fazer o diagrama complica um pouco. Por quê? Agora, como aqui é uma reta, a integral, ou seja, o diagrama de cortantes, é uma parábola do segundo grau. E o diagrama de momento vai ser uma parábola do terceiro grau. Será que em casos assim não ficaria mais fácil a gente fazer usando o conceito de cálculo? Será que não fica mais fácil eu definir quanto vale a minha função Qzinho de x, que é uma reta, e a partir daí achar a função do momento, achar a função do cortante? Como é que a gente faria isso? Então, olha só. Se a minha função é uma reta, eu sei que ela tem o formato x mais b. Eu sei que em 0 o carregamento vale 0 e que em L o carregamento vale Pzinho. Com isso, eu consigo definir quanto valem os coeficientes da minha reta. E eu descubro, então, que a equação dessa reta, a equação desse carregamento, vale Px sobre L. Reparem que se eu igualar x a 0, dá 0. E que se eu igualar x a L, dá Pzinho. Perfeito. Definida a função do carregamento, se eu fizer a integral negativa dela, eu vou achar isso aqui, ó. Integrei menos px ao quadrado sobre 2L, ok? E sempre que a gente integra, a gente faz o quê? Adiciona a constante de integração. Mesma coisa em relação ao momento, só que o momento do cortante, para integrar para o momento, eu não vou trocar o sinal. Então, a gente integra de novo e acha a equação do momento. Tá lindo, tá ótimo, só que a gente não sabe ainda quanto vale K1, a constante de integração K1, e quanto vale a constante de integração K2. Como é que a gente pode descobrir isso? A gente tem alguns pontos do diagrama que a gente já sabe de cara o valor do momento. Ora, se eu vier pelo lado esquerdo, ninguém produz momento aqui em 0, em x igual a 0. Se eu vier pela direita, ninguém está produzindo momento em x igual a L. Então, eu posso dizer que o momento em 0 vale 0 e achar K2. E posso dizer que o momento em L vale 0 e achar K1. Então, a gente acaba tendo como definidas a equação do cortante e a equação do momento. Acabou? Será que não seria interessante para a gente descobrir também quanto vale quanto vale o momento máximo aqui? Então, desafio para os meus alunos, o primeiro desafio é quanto vale o momento máximo de uma carga triangular? De novo, o momento é máximo quando a primeira derivada vale 0. Ora, bastaria igualar a equação do cortante a 0 e substituir aqui, ok? Dá um tempinho para vocês fazerem isso e a gente passa para o próximo slide. E daqui a explicação. Então, olha só. A gente define primeiro que é uma equação da reta. A gente definiu qual é a reta. A gente integrou uma vez, integrou de novo. Achou a equação do cortante e a equação do momento já com as constantes de integração. Falta definir quanto vale o momento máximo. A gente descobre que quando x é igual a 0,577 de L, substituindo aqui, igualando essa equação a 0. E a gente descobre, usando esse valor de x na equação do momento,
que o momento máximo de um carregamento triangular é dado por esse valor aqui, 0,064 Pzinho, que é o valor da carga triangular, L ao quadrado. Isso aqui é um exercício que eu sempre passo para os meus alunos. Não sei ainda se eu vou cobrar a entrega desse ou não, mas eu gostaria que vocês fizessem como se eu fosse cobrar a entrega. Por quê? Isso aqui é o típico exercício que cai em todo teste que eu dou, então eu vou cobrar isso de vocês de alguma forma. Vocês precisam aprender isso aqui bonitinho. Tá. Agora, o meu carregamento é uma parábola. Agora chegou, sei lá, um arquiteto e resolveu fazer uma curva aqui. E essa curva tem um formato de parábola que seria ax ao quadrado mais bx mais c. Tá. O que a gente sabe? Que aqui em 0, a carga distribuída vale 0, que aqui em L, a carga distribuída vale 0, e que no meio do vão, em L sobre 2, a carga distribuída chega a seu valor máximo, que é Pzinho. Vocês conseguem mandar para mim qual é essa função carregamento? Quanto vale o cortante, a equação do cortante, incluindo as constantes de integração? E quanto vale o valor do momento, incluindo as constantes de integração? Isso equivale ao exercício do livro do Susequinte, que eu passei o link para vocês no grupo e no Classroom. Equivale a um exercício do Susequinte da página 98. E os exercícios do Susequinte, eles têm resposta no final, certo? Só que a resposta dos exercícios do Susequinte, ela fica em função de epsilon, que nada mais é que x sobre L. É como se fosse a fração do comprimento. Pode ser metade da viga, meio, pode ser 3/4 da viga, 0,75, certo? Então, ele dá os valores em função do percentual do comprimento da viga que ele está cobrindo. Por hoje é só, essa aula eu não gosto que seja muito pesada, mas com isso vocês conseguem fazer todos os croquis de diagramas completando as partes que têm carga distribuída, que ficariam faltando só com o conhecimento da outra aula. Além disso, já dá para fazer todos os exercícios propostos número 1, letra A, letra B, enfim, do capítulo 3, e os exercícios propostos do C15, do 8.1 ao 8.3 da página 98. Por hoje é só, já vou deixar mais atividades para vocês, lembrando que as aulas daqui a pouco vão começar de verdade para valer, e quem quiser já pode ir se adiantando.